Aqui na tag delete item, eu vou simplesmente tirar ele do meu vetor. Lá em cima eu inseri, aqui eu retiro. E eu também já faço a limpeza dos valores das minhas variáveis para garantir que não vai ficar sujeira para a próxima edição. Aqui na tag loop creation eu vou fazer a criação de todos os itens que eu inseri, ou seja, vai ser basicamente o ngFor do Angular. Eu não tenho um ngFor no React, então aqui eu usei um map. Um map é uma função muito parecida com um for, onde eu vou pegar todos os registros do meu Nivers e vou fazer um para cada iterator dele. Então map, vou tentar deixar uma documentação bacana do map aqui também para vocês darem uma olhada. Apesar de não ter o ngFor, que é um ponto negativo para o React, eu tenho mais uma vez o que eu comentei para vocês. Eu posso passar aqui no return a construção explícita do meu componente. Ou seja, aqui a cada vez que eu passar no meu looping, eu vou criar um novo componente NiverItem. Então isso ajuda bastante. E aqui eu defino já o botão que vai definir a ação de deleção, que eu vou falar mais para frente sobre o interop, que é como eu chamo a função da minha classe pai através da minha classe filha. Eu dou o número do meu índice, é muito importante quando você está fazendo um iterator, aqui no caso é o map, você dá o índice para ele, para a própria aplicação conseguir se guiar dentro da criação de múltiplos registros dentro de um looping. E vou passar aqui também como parâmetro a data de aniversário e o nome da pessoa. Isso tudo me baseando no vetor Nivers, que eu fiz a declaração aqui em cima. Aqui na tag custom button, o que eu vou fazer é criar um componente, um pseudo componente que eu vou poder utilizar já com o estilo que eu quero, que é fazer o botão com o fundo azul. Então eu estou criando ele como uma variável, já faço a importação do styles aqui dele. Aqui no root do meu componente eu defino as características de pintura que eu quero, então a cor de fundo, o background e a cor de hover, que é quando eu passo o mouse em cima, eu quero fazer uma atualização de cor suave. O interessante é que quando eu for utilizar esse cara, eu posso utilizar ele como se ele fosse um web component. Então isso ajuda bastante na construção do meu formulário. E aqui uma coisa interessante, eu fiz a construção, custom button é um componente customizado meu, mas eu posso, como ele é um botão que eu defini aqui embaixo, eu posso definir também para ele uma tag que um botão aceitaria, e no caso é a tag submit. Então eu consigo customizar e estender as próprias características do componente original, que no caso aqui é um button. Em ADVPL, eu pego o botão e eu faço um set CSS e consigo de maneira explícita fazer a definição do meu style. Na tag appbar eu vou fazer uma passagem desde o início do fonte para a gente ver todos os pontos de referência. Então aqui eu estou fazendo a importação dela dentro do material. E aqui eu estou fazendo a criação dela. E dentro dela eu vou ter a toolbar e todos os componentes de menu que eu vou mostrar depois. Na DVPL, a appbar vai ser uma tbar. Dentro dela eu vou colocar tbuttons. Vou definir também aqui o CSS da minha tbar. E depois o CSS dos meus botões, para deixar eles com um visual flat. Aqui na tag main menu eu também utilizei o menu do material. Eu vou tentar explicar passo a passo aqui como é que é a construção desse menu. Então aqui eu defini a margem que eu quero do lado direito. Aqui o open e o anchorel, vamos dar uma olhada neles. Na verdade eles são duas variáveis também do meu state, que vão fazer o controle de quando o menu está aberto ou está fechado. Então o open faz definição uma dessas variáveis do state, o anchor é o segundo. Aqui eu tenho o onClose, que vai me chamar a função menuClose, que vai fazer o controle de abre e fecha. Então aqui eu defino a variável e aqui eu faço um setState dela para dizer em que momento ela está aberta ou fechada a partir do clique. Aqui eu dou a origem que eu quero do posicionamento do menu, então quero que ele esteja alinhado ao bottom e ao left. E aqui eu faço os itens do menu, também fazendo a chamada de cada um deles a partir de uma arrow function. E aqui mais uma vez eu passo o componente como parâmetro aqui da minha função, no caso a menu click, para poder fazer
o roteamento da página, ou seja, na nossa aplicação nós vamos ter dois roteamentos, uma a partir de um conjunto de botões que vai estar do lado direito da barra superior e uma que vai estar no menu. No caso do ADVPL, eu vou criar um componente tMenu, os menus itens para cada um deles, faço a adição dos menus itens ao menu principal e no final disso eu vou definir esse menu que eu construí como um pop-up de um botão, no caso esse OBTN1. Na tag template item, ele vai ser basicamente o retorno do render do meu componente NiverItem, que eu também construí um subcomponente para poder mostrar para vocês como é que é esse intercâmbio de informações entre uma classe pai e uma classe filho. Mas o template item, ao contrário do Angular, aqui ele é basicamente o retorno de um render. Parte importante desse componente filho, eu vou ter um botão que vai ser uma lixeirinha, que aqui é o ícone Delete Forever, e toda vez que eu clicar nele, eu vou fazer o bind para minha classe pai. Eu vou falar um pouco mais disso quando eu estiver falando da tag interop. Aqui nós vamos falar do getter e setter, que é o definir e o retornar informações de uma variável. E no React a gente tem uma coisa muito bacana que chama hooks. Eu vou tentar explicar aqui para vocês em poucas palavras o que ele faz. O que eu faço aqui? A partir dessa linha, na verdade, eu vou definir o nome de uma variável, que vai ser o count. Vou definir já qual vai ser o setter dela, ou seja, sempre que eu chamar a função setCount, eu posso fazer uma alteração no valor dela. E eu já, a partir do useState, eu vou criar a variável count como se ela fosse uma variável do meu state global. Ou seja, tudo isso em uma única linha. Eu achei isso muito prático. Ou seja, aqui dentro do meu formulário, sempre que eu fizer referência a esse trecho, eu estou retornando o valor que foi definido na variável. Então, cada vez que eu clicar no botão, vai aparecer você clicou uma, duas ou três vezes. No setCount, eu também estou fazendo uma chamada a partir de um botão aqui com uma arrow function. Eu vou definir o valor que eu tenho original do count, mais um. Tipo, um ponto negativo para o hooks é que ele não funciona em uma classe. Eu só conseguiria utilizar ele dentro de uma function. Eu particularmente acho que o motor é interessante e deveria ir para uma classe do React. Eu não entendi o porquê eles não fizeram isso. Aqui no ADVPL, eu vou fazer simplesmente um setText de uma variável label. Baseado aqui, eu fiz até uma brincadeira aqui, eu fiz um strtran, que eu vou substituir o valor aqui dessa constante aqui pelo valor da minha variável nCount. E nCount aqui foi passada por referência na chamada da função. Então tem uma passagem por referência aqui na minha função hooks.inc de incremento. E agora a gente vai falar da tag interop, eu disse que ia voltar nela. A princípio ela pode parecer confusa, mas ela não é. Eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível. Mas nesse trecho que eu estou fazendo a criação do NiverItem, eu estou dentro do meu componente pai, que é o componente Nivers. Então toda vez que eu precisar fazer acesso a alguma variável do meu componente pai, eu vou ter ela na mão. E no caso aqui, está acontecendo isso com o delNiver. Esse delNiver é uma função que está na minha classe pai. E aqui eu só estou fazendo a passagem meio que por referência do delNiver da minha classe pai como um parâmetro para a minha classe filho, que vai ser o NiverItem. Então é importante vocês terem isso em mente. Parece confuso, mas não é. Aqui eu estou fazendo exatamente o que eu faria numa passagem por referência em ADVPL. E agora aqui para a gente ver a referência nessa classe pai, posso dar um buscar aqui. O que ele vai receber? Ele vai receber o índice, que é aquele índice de criação que eu falei para vocês anteriormente, e ele vai fazer simplesmente o splice aqui dentro da minha variável e atualizar o valor. Então aqui, comparando as nossas aplicações, eu vou começar com o menu, onde eu tenho só uma chamada aqui de uma tela. Na parte do home eu já estou aqui no home, mas fazendo um roteamento básico aqui eu posso ver a troca das páginas. O mesmo vai acontecer aqui com os botões, tanto em ADVPL quanto em React. Vamos abrir a parte principal, que é a parte aqui do nosso formuláriozinho.
Eu vou inserir um registro. Vamos inserir aqui também. Reforçando que eu não me preocupei com a estética em ADVPL, era apenas um comparativo. E aqui o que eu falei, da parte do interop. Quando eu fizer, eu pressionar aqui desse botão deletar aqui dentro da minha classe filho, eu vou mandar um set state para minha classe pai através da função delniver e vou simplesmente deletar o registro. Fechar aqui na parte do meu gathering setter. Eu tenho aqui em ADVPL o valor da variável atualizado via referência. E aqui eu estou utilizando o hooks que eu expliquei para vocês. E aqui o tooltip, que a gente tem tanto em ADVPL, quanto aqui um visual muito bonito em React. Para fazer o deploy da aplicação React, nós vamos utilizar o comando npm run build, exatamente como nós fizemos com Angular. Ele vai criar essa pasta build e vai fazer a criação de todos os aplicativos dentro dela. Então, quando você for fazer o deploy, basta que o usuário final utilize aqui o index.html. E depois de fazer o build, eu acessei a pasta build e já abri o HTTP Server, que é um servidorzinho HTTP que eu ensinei a instalar no primeiro vídeo da série. Ele já disponibiliza as portas e você já pode fazer a navegação. Então é muito importante. O resultado final de uma aplicação React também precisa de um HTTP, porque é impossível você fazer um roteamento de uma página se você não tiver o Ajax rodando a partir de um esquema HTTP. Você não consegue fazer um roteamento a partir de um esquema file. E para finalizar aqui o segundo vídeo da série, eu deixo aqui novamente a dica que o próximo eu vou falar sobre o Vue. Eu pretendo fazer o lançamento também na primeira semana de outubro. Esse aqui está sendo lançado na primeira semana de setembro. E não deixem de se inscrever no canal do TOTOS Developers. Acho que vocês vão ter muito material que vai ajudar vocês no dia a dia. Você que está incluído já no mundo ADVPL e você que quer conhecer um pouco mais sobre o ecossistema da TOTOS. Mais uma vez eu agradeço aí a paciência e o tempo de vocês. E eu espero vocês na próxima.